a serpente ofertou um brinde, certamente você não irá morrer, certamente não morrerás. É um brinde, pastor. Nós lutamos por brinde. Sabe o que é brinde? Aquele negocinho que você ganha lá do McDonald's, do McLanche Feliz, que não vale porcaria nenhuma, e seu filho sai pulando, tranquilo e grato. Vocês estão lutando por isso. É caro demais. É vocês não, estou dando exemplo. Nós lutamos por brindes. Nós, quando estamos envolvidos com dinheiro, com a questão sexual, com a questão de vaidade, como ele fala, vocês são vaidosos, são soberbos, nós estamos buscando o brinde do mundo, o presente. Quem aqui não gosta de ganhar um brinde? Todos nós. Se você for parar um carro ali, o cara fala assim, vou te dar um carrinho de ferro, sai todo mundo aqui, abastece no mesmo posto. Você não quer saber se custa 5,80 a gasolina, 6,90, você vai abastecer lá porque o teu coração vai estar nisso. Eu estou dando um exemplo tão mesquinho, porque em coisas maiores vai ser muito pior. Você vai lutar com tanta força, você vai guerrear com tanta força que você acaba com o casamento, você acaba com a amizade, você acaba com o ministério, você acaba com tudo por causa daquilo. E aí ele termina com um versículo mais lindo de Tiago, que é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Ele fala assim, ó, se aconchegue em Deus. Depois, Deus chegará a vós. Aí vai lá para Samuel, quando ele fala assim, aquele que me buscar, se prostrar, se humilhar, aí eu vou até vós. Mas primeiro faça o quê? Limpa o quê? As mãos. A Eva pegou o fruto com os pés ou com as mãos? Limpai as vossas mãos, que estão cheias de sangue, de maldade. E ele fala, e voz de duplo ânimo. Aqui não é bipolar, tripolar não. É a intenção carnal do homem, que é a luta entre a carne e o espírito. Toma cuidado com duplo ânimo. E purificai os vossos. Essa palavra coração na Bíblia é a coisa mais importante que vocês vão falar em casamento. E aí eu queria entrar no meu material e falar um pouco o que é o aconselhamento bíblico. Eu já falei que Deus é o supremo pastor, que é o que fez o melhor casamento. Não quero betano, não vou apostar agora no cartola. Vamos para cá. Lá na casa tem um cartola, meu irmão. Tem 3 corintianos. Esse ano eu perdi. Ah, Dani. Ano passado fiquei em terceiro. É meu brinde, esse ano é dos corintianos. Eu falo isso só para irritar meu parceiro aí. E aí, o que é o aconselhamento bíblico? Em poucas palavras assim, você pode citar uma palavra. O que vocês acham que é aconselhamento bíblico? Vai, enquanto eu bebo água. Vai, fala o que vocês quiserem, vamos ver. O que é aconselhamento bíblico? Aconselhar alguém à luz da palavra. A luz da palavra, assim, isso é bom. Não precisa usar o aconselhamento. Luz da palavra, vai, mais um. Todo mundo, participa. Vai, irmã. Não, eu sou perigosa. Eu sou perigosa, já quero. Segunda-feira no meu gabinete, às 3 horas da tarde. O senhor vai ficar 2 dias comigo. A senhora vai uns 2 meses. Tô brincando, irmão. Vamos rápido, irmãos, vai? Porque o homem vai dar aula aqui 11 horas. E ele é mais importante que eu, porque ele vai mostrar como é que faz o negócio. E sabedoria para ouvir. Sabedoria para ouvir, luz da palavra. Rápido, vamos, participa, que é legal assim. Aconselhar o crente a ler e meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Estou gravando as partes mais importantes. Luz da palavra, meditar. Esqueci o que falou, é ouvir a palavra. O que mais? Ninguém? Irmã, você, irmã, todas de óculos aqui, que lê muita palavra, fala alguma coisa. Ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados. Vai, irmão, do Empório Armani. Você vende camisa deles? Oi? Você vende camisa do Empório? Ah, então a gente vai pedir uma oferta. Pastor, Oi. podemos tomar partido, né? Não tomar partido, muito bom. Vai. Usar a experiência própria para auxiliar também. Experiência própria, pastor. Ouvir os dois lados antes de aconselhar. Ok. Eu faço isso. Amém. Mais alguém? Individual? Oi? Ou coletivo? O casamento Ou os dois lados, a luz da palavra de Deus. Isso. Individual é melhor. Senão dá briga, né? Irmãos, o aconselhamento Glória a bíblico. O aconselhamento bíblico é de tempo apostólico. Vocês sabiam disso? O aconselhamento bíblico não nasceu quando a Bíblia simplesmente já estava
escrita, manuscrita. O aconselhamento bíblico surge, em especial, na pessoa do nosso Senhor Jesus, como Isaías 9,6 fala, o nosso maravilhoso conselheiro. O aconselhamento bíblico, vou dar 3 definições. Uma de um cara de 1600, nós já estamos aí na idade média, e ele fala assim, que é o Richard Baxter. Aconselhamento bíblico é para resolver dúvidas, para ajudar a lutar contra pecados, para dar direção. Esse material vai estar tudo com vocês, tá? Eu já deixei para passar para vocês. É para dar direção e responsabilidade. É para o crescimento no conhecimento de toda a graça salvífica. Isso é um teólogo. Aqui ele está dando mais uma ênfase, devido à época que ele viveu, é negócio de dúvida. Aquele tempo a igreja ela tinha um papel muito importante em resolver. Até quando não chovia, não chovia. Ah, por que está tendo seca? Deus está furioso? Esse era o papel da igreja. E ele vai mais além sobre a graça. O Eduardo Welch, que é um pastor muito famoso, pastor não, ele é presbítero, né? Eu já tive aula com ele, ele fala que o aconselhamento bíblico é um híbrido de discipulado e amizade. Ele já traz o aconselhamento bíblico com uma palavra contemporânea, porque isso é recente, e fala assim, ó, o aconselhamento bíblico é um híbrido. Você vai usar a palavra, mas ao mesmo tempo você tem que criar um vínculo de amizade com aquela pessoa que está confiando em você. O Paul Tripp, que já nos deixou, ele fala que o aconselhamento bíblico consiste em conectar as verdades, alguém falou isso aqui, do evangelho aos dilemas da vida diária. Um fala de amizade, outro fala de quê? Da nossa vida cotidiana, e o outro fala do quê? Das nossas experiências, das nossas dúvidas. Vai tudo se conectando. Aí nós temos o John MacArthur, que é um pastor famoso, que é da Igreja da Graça lá no Texas. Ele dá uma profundidade, mas ele quer trazer uma situação do livro de Efésios, depois vocês vão ler com calma, que ele fala que é desde os tempos apostólicos. Porque houve uma origem aqui na igreja, em 1900, que começou a falar que o aconselhamento bíblico não era antigo, não. Ele é desde o tempo dos apóstolos. Se você pegar o livro de Atos, eles se reuniam nas casas para congregar, mas para o quê? Para um ajudar o outro. Ah, mas a Bíblia não fala lá que o pastor tal chamou, o Pedro ou o Tiago ou o João chamou um cara. Não, é óbvio. Eles procuravam os apóstolos e os discípulos de Cristo por alguma coisa. Ninguém ficava só na comilância. É óbvio isso. Aí ele traz o Novo Testamento. O partir do pão, né, pastor? Ele vai além da alimentação, né? Já é a comunhão e já é um aconselhamento. Muito bem trazido, pastor Edson. Quando você participa da Santa Ceia, eu já preguei sobre isso. O que representa a Santa Ceia? É só lembrar a obra? Ou Jesus nos está aconselhando assim, ó, lembrai de mim, que eu vou voltar. Esse é o conselho da Santa Ceia. Não só de lembrar da morte, da ressurreição e da vida, mas ele está mandando uma mensagem num domingo para você, ó, estou voltando. É isso aí. Esse é o maior conselho da Santa Ceia. Mas vamos voltar aqui. Já o pastor John MacArthur, ele vai falar assim, ó, admoestação, encorajar, conforto, tá tudo aí, aqui não vai dar para ler tudo. Confessar os pecados para sermos curados. O aconselhamento bíblico, irmão, ele tem falado com a igreja através do Deus Trino desde Gênesis. Desde Gênesis, nós podemos observar claramente o trabalho de Deus aconselhando a igreja. Mas como assim, pastor? O tempo todo. O tempo todo, Deus está falando da história de quê? Da redenção. Então, isso, mas isso é muito calvinista, mas aí Calvino está certo. Porque Calvino fala da criação, né? Não o Calvino a Bíblia, mas a linha que dirige a Bíblia, né? Melhor explicando, né? O fio de conexão que está na Bíblia é o quê? Criação, queda e redenção. Até a vinda de Jesus, a plenitude do tempo, que ele é o fiel conselheiro. E eu vou dar um exemplo para vocês com a mulher samaritana, como Jesus aconselha. Não tem nada a ver com o nosso amigo lá de Franca que está com problema. Para não falar quem é, senão eu vou preso. E a carta de Efésios, irmão, é algo muito importante. Eu vou deixar para vocês lerem com calma como deve ser. Agora eu pergunto para você, o aconselhamento bíblico é para todo o povo de Deus? Ou é para todo o povo do mundo? Boa pergunta. É bom para pensar, né?
O bom seria que fosse para todo o povo do mundo. Mas na Mas verdade não é é. para todo o povo do mundo. Para alcançar todos. Né? Mas a Bíblia não fala assim, irmão, que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito? E como é que o mundo pode discernir alguma coisa espiritual? Se não é espiritual, né? Aconselhamento bíblico é só para o povo de Deus. Quem é do mundo não vai se sujeitar à palavra de Deus até se converter e se arrepender. Entendeu? O que o irmão está falando é muito importante, que é a maior discussão hoje no mundo do aconselhamento bíblico. A graça comum, a bondade de Deus que está no Salmo, sobre a terra, de manutenção às coisas criadas até Jesus voltar. E na época que Jesus não tinha vindo, de se manter até a revelação ser completa. Por isso que estudar a Bíblia não é simplesmente virar teólogo. É entender o que Deus quer para mim e para você, na sua vida. Então o aconselhamento bíblico, né, é para todo o povo de Deus. O aconselhamento bíblico é para as pessoas de Deus, porque lá em Provérbios diz assim, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então quando eu estou aconselhando, eu não sou mais pastor, eu sou um conselheiro. Nenhum conselheiro se coloca numa mesa como pastor, senão o cara já fica com medo. Ah, é o presbítero, ah, é o diácono, ah, é o missionário, ah, o pastor, é o apóstolo, é o bispo, ele não vem. Eu preciso aprender com o aconselhado. Você viu como é que é diferente? Eu podia estar falando para você, não, eu que ensino. Negativo, eu mais aprendo do que ensino. Porque a Bíblia fala que nós precisamos ser afiados pela outra pessoa, com a presença de outra pessoa. Às vezes, ele vai trazer algo para mim que eu estou passando. Então, o aconselhamento bíblico não é algo que Jesus fala porque eu sou servo. Então, se você for servo, você vai aconselhar. Agora, se você se coloca na posição, e eu sei que tem um pastor aqui, ele pode até me levar mal, me perdoe, pastor, mas nós devemos se colocar no pé de Cristo, na mesma igualdade, porque aquele ser humano precisa de compaixão e misericórdia, em especial de nós e de vocês, porque vocês vão estar na parte boa, na festa, no patezinho, no bolo, no churrasco, mas depois podem te procurar. E que conselhos vocês vão dar? Isso não é problema meu? E o que vocês assumiram ali, naquele livreto? E que Deus está vendo hoje tudo que a gente está falando. Esse é o grande negócio. Conselheiros precisam de pessoas. Conselheiros amam as pessoas. E vocês estão se destinando a ser conselheiro. Quem quiser aprofundar no assunto, procure curso. Não precisa ser um não, tem vários. De graça, pago. É o gosto de cada um. E qual que é o alvo do aconselhamento bíblico? O alvo do aconselhamento bíblico é diferente de pregação, é diferente de célula de estudo, de grupo, de pastoreio, não sei como é que vocês usam, célula, G12, é algo totalmente, o conselheiro bíblico é diferente. O aconselhamento bíblico ele é um discipulado individual, intenso, com a teologia aplicada àquilo que ele tem. Por exemplo, o pastor prega domingo sobre adultério. Aí tem 1000 pessoas na igreja. Está todo mundo adulterando na igreja? Não. A mensagem vai chegar, vai cair no coração de quem às vezes está, porque o pastor prega aquilo que Deus manda. Aí à tarde ele dá aula bíblica de novo sobre adultério. Não quer dizer que quem está lá na aula também está adulterando, mas ele está dando pontos específicos sobre a escritura, o que é adultério, o que deve, o que não deve. Mas aí na noite ele chega em casa com a esposa, na hora que ele vai tomar a sopa quente dele, vê os melhores momentos do Palmeiras, que eu vi que ele é palmeirense. São Paulo, Corinthians. Tá, do Corinthians, não vai ter melhor momento. Não vai ter melhor momento. São os piores momentos, a ver que você precisa. A cara do Edson pra mim. Não tem como esquecer essa aula, né? Aí na hora que ele vai sentir com a patroa, com a Rebeca dele, toca o telefone. Presbítero mais ativo da igreja, o que parecia não dar mais com a Bíblia, adulterou. Aí não adianta culto, não adianta escola bíblica, porque o cara está guerreando com todo mundo, ele vai precisar pegar toda a teologia que ele aprendeu, pegar o poder do Espírito Santo, se sentar, colocar na mesma posição daquele cara que ele olha, às vezes ele vai repudiar, porque às vezes está adulterando com outra irmã da igreja, que ele está com vontade de meter no banco. Se você meter o cara no banco, se você fizer tudo isso, você mata o cara. É duro a gente ver isso, mas 99% das igrejas bota o cara no banco.
99% manda o cara, sabe por quê? Ele passa a ser a vergonha da igreja. Quando a igreja deveria abraçar, e no caso aí, agora eu posso falar o nome do Paulo Júnior, independente do que ele fez. Pode ser o crime mais horrendo para as mulheres, como a coisa do adultério, para os homens, que é uma morte, um homicídio, nós temos que perdoar. Sabe por quê? Porque se Cristo perdoou eu, que não valia nada, por que não vai perdoar ele? Não é? Me justifica alguém aí. Se Hitler, no último minuto, lá em Berlim, no bunker dele, entrasse um pastor presbiteriano, vou elogiar os presbiterianos agora, dá uma piscadinha para a câmera. Aí volta. Chega um pastor lá e fala assim, você se arrepende de ter matado 8 milhões de judeus? Ele fala, me arrependo. Ele estava salvo ou não estava salvo? Sim. Agora, por nós, você daria salvação para Hitler? Você receberia Hitler na tua igreja? E agora o Hitler que eu estou falando, pode pensar qualquer um desses que estão aí andando em São Paulo. A gente tem essa Esse é o amor de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. Essa é a compaixão de Deus. E vocês, juízes, têm que ter isso no coração. Não vá fazer casamento sem ter compaixão, sem ter misericórdia, sem ter amor e entender sobre perdão e arrependimento, porque eles vão procurar você. Fala, irmão. Muitas das vezes as pessoas não procuram um conselheiro, porque depende a pessoa vai falar, depende o que ela vai se expressar. Aí a pessoa que está ouvindo acaba falando para outras pessoas e gerando uma fofoca. E aí as pessoas ficam com receio de procurar ajuda. Então, É porque hoje também, Pode não falar. vou generalizar, não, pode falar. mas a maioria, como o irmão falou, ele está com, como o senhor falou, ele está com um problema, ele vai procurar o pastor. Entendeu? Então, ele vai conversar com o pastor. E o que é que o pastor faz? Já conta para o diácono, já conta para o presbítero, depois já conta para o presbítero, já conta para a mulher, porque a minha mãe dizia que ele tivesse, se você vê com a mulher casada, com a mulher contra o marido dos camaradas. Mas assim é que está acontecendo hoje. Não está tendo ética, entendeu? Pastoral, entendeu? De um pastor, saber entender os membros, porque a gente tem que entender também, porque é o seguinte, tudo hoje é demônio, nem tudo é demônio. Né? Às vezes você está passando por um problema, o pastor diz logo, sai em nome de Jesus, está repreendido. Não é assim. Você está com problema psicológico, entendeu? Você está com problema na família, entendeu? Você tem algum problema que está te levando também a chegar a esse determinado, esse momento. O que é que acontece? Em vez do pastor, entendeu? Ou um conselheiro, que é denominado conselheiro também por amizade com o pastor, sem conhecimento nenhum, entendeu? Abraçar a causa, não. Ele te julga, ele te aponta. Por quê? Porque existe um sistema religioso que faz com que aquele pastor diga assim, não, você está condenado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Gente, o que eu digo é o seguinte, a gente tem que estar livre do pecado, mas a gente, quando aceita Cristo, a gente aceita para ser liberto, entendeu? Liberto. Aí o que acontece? Os pastores, não vou generalizar, mas a maioria dos pastores te escraviza. Você é preso, entendeu? Você é julgado, você é apontado, você é condenado. Sem autoridade de juiz, porque Deus não deu autoridade de juiz, ele deu autoridade para conduzir aquele rebanho que ele colocou na mão daquele pastor, mas ele não deu autoridade para aquele pastor julgar, mandar sentar na cadeira, julgar, condenar e lançar no inferno. Porque hoje que a gente vê, você está no inferno, você vai para o inferno. Isso também a gente tem que ver. Amém. Fala. Pastor, pessoal, na apostila de vocês aí tem um item sobre o sigilo profissional, tá? Sim, um item muito importante que foi abordado agora pelo pastor Wellington. E vocês têm um tópico aí falando sobre essa responsabilidade, esse compromisso de fé pública, principalmente porque você é um juiz de paz eclesiástico, você é um pastor, você é um crente, independente do seu cargo eclesiástico. Se você assumiu a responsabilidade, o pastor aqui, ele enfatizou algo muito importante. Olha, vocês estão pegando, não é uma carteirinha só, não é só uma carteirinha, né? Tipo assim, é uma carteirinha que vai me dar mas essa carteirinha, ela também, ela te dá responsabilidade. Muito. Principalmente porque você pode estar tanto salvando, que é o nosso objetivo aqui, um casamento, uma família, uma cidade, né? Um país, mas como você pode também estar afundando, destruindo, prejudicando uma família, um casamento, um bairro, uma comunidade, um estado e um país.
Mas eu vou responder agora. A senhora está no Espírito Santo, hein? Porque a resposta está aqui no que eu vou ler para a senhora agora. Eu sabia que alguém ia perguntar isso. Eu gostei que ela vai de baixo, né? Os irmãos, diácono, presbítero, pastor, ela foi subindo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, o Tiago fala que a nossa língua é uma espada, né? É muito difícil, irmã. Eu endosso tudo que a senhora está falando. Mas nós vamos abrir o livro de Efésios e eu vou ensinar a vocês como deve falar. É óbvio que não dá para isso em meia hora, eu não quero roubar o tempo do outro pastor aqui, entendeu? Daqui a pouco eu te aviso. Por quê? Vou deixar 10 minutos pro final para perguntas, pastor. Não, eu Vai vou... 10 minutos mais pro 10 final. minutos eu encerro, passo para o pastor de cerimonial aqui, né? É do cerimonial, né, que você trabalha, né? Ou eu falei errado? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Também é. Ele é simpático, né? Também é. Ele pegou minha moto, trouxe pra mim. Ele é um cerimonial mesmo, cara. Eu vim pra dar pancada. Ele já veio trazendo a moto. Deixa eu te ajudar Por que aqui. eu coloquei você primeiro? Aqui pra você ver. Já. Quem pode ler pra mim? Eu vou ler, deixa eu ler. Efésios 4 para ganhar tempo. 14, Efésios 4. Irmãos, eu vou dar uma dica para vocês. Tem 2 livros na Bíblia, no Novo Testamento, que são a base do aconselhamento bíblico: Colossenses e Efésios. Ah, pastor, mas você não usa os evangelhos? É claro, mas Anota isso aí. Colossenses e Efésios são 2 livros imprescindíveis dentro do aconselhamento. Eu, numa igreja, não vou citar o nome, a esposa do pastor me chamou para ir lá, para dar aula de aconselhamento. Deu uma encrenca com a patroa minha Rebeca. E a coisa ficou insustentável, Edson. E eu tinha que dar até uma palestra. Mas o ciúmes era tão grande, a inveja era tão grande. Eu e minha esposa, nós estamos no ministério, irmão, há 20 anos, mas a gente se dedica, tá? A gente se dedica a ajudar as pessoas. De todas as formas. O Edson me conhece um pouquinho. Eu não sou um cara metido, não estou aqui querendo me vangloriar de nada. Irmão. Mas lá, um dia ela falou assim para mim, resumo, não vai ter mais aconselhamento. Pastor, numa outra semana eu tinha que dar uma palestra. E naquele sábado, tinha vindo um cara que para eles era o cara. O que era da igreja X, não vou citar o nome. E o cara chegou lá e me elogiou. Porque ele me conhecia. Pô, mas vocês têm aqui o fulano de tal. Pô, vocês têm que aproveitar eles. Meu, acabou. Ah, não, porque o conselho. Eu gosto desse termo, né? Que usam o conselho. Eu virei para ela, cara, nesse dia até guerreei comigo. Tá vendo como é que a gente guerreia pode ministério? É o profeta de casa não tem honra, né? O pessoal fala. Eu virei para ela e falei assim, eu e minha esposa já vimos quem você é. Nosso espírito não é o mesmo. Ah, falei. Naquele dia eu guerreei. Você viu que eu acabei de falar para vocês? Mas eu também tenho isso, irmão. Não é fácil, não. Estamos humanos, né? Aí eu virei para ela e falei assim, você chega lá para o seu conselho da igreja e fala para eles arrancar o livro de Colossenses da Bíblia. Mas não esquece que eu te falei isso. E se você quiser gravar, pode gravar. Ela nem poderia falar comigo, porque a esposa de pastor desse tipo de igreja, ela não é nada, ela é membra. Ela passou por cima do pastor da igreja. Foi tão chato que eu tive que ouvir do pastor chefe de todo chefe, que ela não valia nada. Depois eu falei, mas eu não quero mais. Por isso que eu fui para essa outra igreja. Falei lá, eu sento, eu sou o mais novo da igreja, eu sou um dos mais novos da igreja, e sou muito bem recebido. Jesus fala, ande com aqueles que têm o mesmo espírito. Mas voltando aí, por isso que dá esses problemas, entendeu? Porque eles não querem. É uma luta. Vamos lá em Efésios 4. Olha o que a palavra de Deus fala. Aqui é sobre aconselhamento bíblico, amém? Você deve perguntar assim, todo mundo tem um método, não é? Então, todo técnico tem uma técnica. Todo pastor tem uma teologia. Todo cerimonialista tem uma técnica. Não tem ou não tem? Você vai fazer arroz de uma maneira, minha mulher faz de outra, minha sogra de outra. Um vai falar assim, eu faço o churrasco, os caras ali que são mais metidos a besta, eu faço assim, não boto sal, tiro o sal. Sei lá, é uma confusão. Sabe qual é a maior crítica da igreja para conosco? É que nós não temos método. Eu vi isso de um pastor. Você não tem método. Vocês pegam um versículo da Bíblia solto. Não, pastor, você não sabe o que é aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico não é você pegar um versículo da Bíblia e aplicar porque achou a palavra igual. Por exemplo, o irmão chega de manhã e fala assim, hoje eu estou ansioso. Filipenses 4, né?
Não andei ansiosos por coisa alguma, leve suas petições com a unção de graças e Deus ouvirá. Tem nada a ver com isso. O problema do irmão não é a ansiedade. O problema da ansiedade dele é o brinde, que ele está ansioso para conquistar alguma coisa, que ele, pela mão dele, ele não resolve, ele não se sujeita a Deus, ele se sujeita à carne dele, a guerrear com ele, ao ponto de pecar. Vocês entenderam como é que funciona o coração humano? Você acha que precisa de psicólogo e psiquiatra para entender isso? Às vezes precisa, vocês achavam que eu ia falar não. Porque todo cara que procura um conselheiro bíblico, ele já foi em 3 terapeutas. Ele já passou um terapeuta, ele já passou por coach, ele já passou por tudo. Mas sabe por que não resolve? Porque não trata o coração, trata a emoção. O psiquiatra é bom? É bom. Mas sabe o que o psiquiatra vai tratar ele? Ah, você está ansioso? Ah, toma fluoxetina. Aí o psiquiatra dá um... Como é que é? Qual é o nome do remédio? Fluoxetina, dá um cloridrato de alguma coisa. Aí dá uma acalmada no cara, vai funcionar. Mas o problema é o desejinho que está lá dentro do coração dele. Não é a emoção, e eu vou mostrar a vocês isso no texto bíblico. E quando nós aprendemos isso, quando eu vou aconselhar, eu já falo, olha assim para a pessoa, qual que é o desejo dele? Qual que é o desejo que inclina a pessoa a roubar? É ter algo. Qual é o desejo da pessoa em querer adulterar? É o desejo pelo sexo. Qual é o desejo da pornografia? É o desejo por uma satisfação dele, não do casamento. Vocês entenderam? Você sabe por que não pode olhar pornografia? Porque eu tenho que ter prazer com quem? Com a minha mulher. Eu não posso ter prazer eu sozinho. É muito fácil. Aí a pessoa fica rodando, e o pastor fala, não, vocês são muito duros. Ah, são muito duros? Vamos ler Efésios, como é que a gente deve trabalhar? A palavra de Deus diz, todos nós que estamos aqui nessa sala agora, até que todos nós que estamos aqui cheguemos à unidade da fé, significa Efésios 4, me perdoa. 14. Desculpa, Efésios 4, 14. Até que cheguemos, até que todos cheguemos, olha que lindo, eu vou ficar nesse versículo para a gente encerrar. Nesse versículo não, nessas 4, né? Significa que eu e o pastor aqui chegamos à unidade da fé? Não chegamos. É duro ouvir isso, cara. Quando caiu isso na minha mente, eu falo assim, eu sou o pastor mais rude, eu sou o Brutus, eu sou cara, desculpa Deus, eu sou uma besta. Porque nós, pastores, achamos que nós já temos tudo, Edson. Nós somos perfeitos. A irmã acabou de falar, eu vou responder para ela. Depois a senhora faz uns brigadeiros. Até que chegamos. Significa que nós não chegamos. A Bíblia fala que quando nós estivermos perfeitos, nós vamos embora. Um dia um cara falou para mim assim, eu tenho meu casamento perfeito, eu sou o pastor perfeito. Falou, pastor, prepara o Pax, que vai morrer essa semana. Aí ele ficou bravo comigo. Um dia eu perguntei para a igreja assim, irmã, o seu casamento é perfeito? Qual nota que você dá pro seu casamento? Aí um cara fala, na frente da esposa é tudo 10, né? Mas se for no banheiro, o cara, ó, tem 10, mas é 8,5. Aonde existe casamento nota 10? Quê? Ah, pra minha mulher é flamenguista, eu sou Vasco, você acha que é fácil em casa? O Vasco perde de 5-0, ela tá dançando. Eu quero bater na esposa, tem hora. Até um cachorro meu bota o Flamengo, desgraça. É coisas pequenas, mas eu quero que vocês entendam, porque aí vocês vão memorizar. Ele fala assim que todos cheguemos, quer dizer que eu e você não chegamos ainda. Ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí ele fala, Efésios, capítulo 4, verso 13. Me perdoa. Pastor meio gordinho assim, tem sempre fome, a gente vai comer nos versículos. O cara falou de pão com mortadela e patê, eu já tô, não sei nem o que eu faço mais aqui. No verso 14 fala assim, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, por todo vento de... Cara, como nós gostamos de vento doutrina, hein? Ixi, olha, vai ter um técnico agora, italiano na seleção, vai ser tudo bom. É assim, nós gostamos desse troço.
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmã, estou respondendo para a senhora. Está cheio de pastor, não vou nem usar esse termo, que usam a astúcia. Depois a senhora reflita sobre o texto. Mas antes, como é que é o método do crente? Lê vocês aí, seguindo o quê? A verdade. Fala alto aí. A verdade em amor. Qual que é o método bíblico de expor a palavra? A verdade. E o amor. Nosso querido lá de Franca fazia isso? Não. Teve uma noite, vocês já entenderam o que eu estou falando, né? Em PJ, pronto, pessoa jurídica. Que eu estava lá à noite, no gabinete, o Edson sabe qual era a igreja que eu era. Estava eu, Hernandes, ele, fulano. Não, ele não tinha chegado, porque ainda ia um motorista pegar, era um horror. Cara, também é uma estrela. O Hernandes chegou para mim e falou assim, e aí, Issa, vai ficar o culto do PJ? Eu falei, eu não, cara, estou cansado de ouvir de diabo dele. Tá louco. Eu não vim aqui para ser atordoado, ser acorrentado, ser golpe de Jorge Foreman batendo o tempo inteiro. A palavra diz que o nosso método é a verdade em amor, para que cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Então eu e o pastor, que ainda não estamos na unidade de fé, porque eu me considero desse jeito, eu preciso ainda chegar na estatura completa de Cristo, eu tenho que entender que eu sou inconstante e vocês também são, mas que eu preciso ouvir alguém falar para mim assim, a verdade em amor. Para quê? Para que venhamos a continuar crescendo. A palavra nos explica, não precisa teólogo, não precisa de Spurgeon, não precisa de Calvino, não precisa da palavra de Deus. Aí ele fala, do todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio da nossa congregação, que nós estamos aqui agora, na justa operação de cada parte, significa que cada um aqui tem um jeito, tem um dom, tem uma parte no ministério de Deus, no corpo de Cristo, só que tem alguns que querem fazer tudo. Faz o quê? Diminuir o corpo ou aumentar o corpo? Aumentar. E edificar em quê? Na palavra, na lei ou no amor? No amor. E o que nós fazemos? Aqui a irmã citou. Fofoca, autojustiça, não temos compaixão com o próximo, não amamos ninguém. Irmãos, vou falar abertamente para vocês, eu podia estar em qualquer lugar agora, mas eu preferi vir para cá. Escolheu a melhor parte. Não é para vocês me amar mais, não é para vocês achar que eu sou o melhor pastor do mundo, porque não eu sou. Mas certas pessoas expõem a verdade no cajado. Agora, para encerrar, porque tinha tanta coisa para falar, mas vocês vão ler, né? Nós, conselheiro bíblico, não tratamos emoção. Nós, conselheiro bíblico, não tratamos desejo. Nós, conselheiro bíblico, tratamos o coração da pessoa. E como é que trata o coração da pessoa? Abra para mim, não estava nem no meu contexto falar disso, o livro de João, capítulo 4, vou ensinar para vocês. Quando vocês vão para um psicólogo, sabe o que o cara vai falar para vocês? Ai, a sua mulher gasta muito, né? Sabe o que ela vai querer satisfazer, irmão? O desejo teu que o teu marido pare de ver o jogo. O desejo teu que o teu marido passe a parar de fazer alguma coisa. Esse é o papel do psicólogo. Funciona? Funciona. Porque se eu sou um cara agressivo, irado, bravo, e moro aqui em São Mateus, sou corintiano roxo da Gavião, meu negócio é pegar os palmeirenses e matar. É real! Eu vim ver um jogo aí do Corinthians e do Vasco aí, esse cara falou, tu é louco. Eu vim, quase que me mataram. E os caras vieram de 3-0 e queriam me matar ainda. Eu falei, calma, mas já tá bom. Vocês estão dando risada, mas esse é o ser humano. Imagina dentro da igreja. O psicólogo, ele vai pegar o cara irado, vou te botar lá no Tibete, ele leva lá pro Tibete, bota o cara lá em Atibaia, fala um lugar deserto que vocês conhecem, aí bota o cara vai brigar com alguém? Só tem camaleão, passarinho, gato, se o cara brigar com esses bichos, ele é ruim, mano, né? Aí não tem condição. Eu tenho um caso dentro da minha família, que ele tem que viver dentro do bananal. Porque ele briga o tempo inteiro. E é crente. E manda ela para aquele lugar, Edson. Às vezes eu estou sentado no erro, eu já dei uma repreensão nele. Ele tem 84 anos. Eu sou ancião, você não pode me repreender. Aí eu virei pentecostal. Eu já pulei pro lado. Falei, vou pegar você. Peguei, ó, chicotei. Mas ouvido duro.
psiquiatra te dá um remédio, vai funcionar. Não estou falando que a psicologia é contra, não tem nada contra eles. Deus criou a psicologia também com o destino deles. Mas nós estamos falando de Bíblia. E psicólogo não vai usar a Bíblia. Psicólogo vai mandar tu separar, psicólogo vai mandar tu matar, psicólogo está preocupado com o teu sentimento, com a tua emoção. Jesus está preocupado, sabe com o quê? Com o coração da pessoa. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Abre aí João 4. São 5 minutos, eu exponho aqui como Jesus trabalha. Pena que tinha mais umas coisas para falar, mas não vou dar o horário do meu outro pastor. Não, mas fica tranquilo, pastor. Negativo. Estou pensando como mortadela. Mas tem dever aqui. Eu sou muito feliz, tá, irmão? Eu aconselho as pessoas com a alegria de Deus. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz. Vocês são crentes ou não? Sim. É crente mesmo aqui? Vamos fazer uma prova. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz, o quê? Alegria. Alegrai-vos, perto está o Senhor. Se contente com o que tem. Essa é a função do cristão. Fala, irmão. Depois deixa só para mim o versículo de Colossenses que o senhor citou, que tinha ele e o Efésios. Não, Colossenses é o livro todo. Não alivio, não. É o livro inteiro. É o manual do aconselhamento. Mas eu vou Efésios dar e para você o Colossenses. versículo específico do aconselhamento. É. É Colossenses 3,17. Vamos lá no livro de João, na mulher samaritana. Vocês conhecem a mulher samaritana? Sim. Olha Jesus aconselhando. Que coisa maravilhosa. Roubaram o meu evangelho de João, será? Jesus amado. É que eu quase não uso essa Bíblia aqui da SBB. Eu ando com ela só porque ela é mais fininha. Tá igual eu. Aí eu tenho uma outra minha que eu já toco na página vem. Estou apanhando com a minha hoje, porque é mais João 4 eu tenho 5 minutos. Tudo bem? Eu falei 2 coisas para vocês importantes no aconselhamento. O aconselhamento precisa de quê? De 2 pessoas, não é? O aconselhamento é gerar arrependimento e perdão, certo? O aconselhamento é expor a verdade em amor. Eu quero que vocês decorem esses 3 tópicos. São os mais importantes do que tudo que eu falei para vocês. O aconselhamento é um afiando o outro. É um falando com o outro. O aconselhamento não existe diferença. O aconselhamento é arrependimento e perdão. O aconselhamento é expor a verdade de Deus em... Agora vamos aprender com aquele que me ensinou. Jesus. Não foi um pastor, não. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube... Posso ler rapidinho? Avisa aí, Edson. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, e bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e lhe era necessário passar pela região de Samaria. Não vou ensinar isso aqui para vocês. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se sentou junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: ponto. Tem 2 pessoas aqui. Tem uma mulher, que nós sabemos o nome, e temos o nosso Senhor. Significa que o aconselhamento está começando. Jesus sabia que ela ia lá, que ele era Deus. Mas ela precisava estar lá nesse momento para ser aconselhada. Significa que agora Jesus, o Rei dos Reis, Deus encarnado, ele passa a ser conselheiro. Ele se assenta. E se assenta para o quê? Alguém me falou isso aí. ouvi. Vocês têm vontade de ouvir? Ele se assenta para ouvir. E ele começa uma conversa. O conselheiro bíblico é sempre que dá início à conversa daquilo que está preocupando a mulher. Qual era a preocupação da mulher aí? Pegar água. Jesus não perguntou como ela estava espiritualmente. Jesus não perguntou se ela foi no culto de manhã. Jesus não perguntou como estavam os filhos dela. Jesus fala assim: me dá água. Jesus entra por um caminho que os pastores não sabem entrar. Pela emoção, pela necessidade da pessoa. Os pastores, eles têm mania de auto-julgar, de auto-acusar. Nós perguntamos assim para a pessoa: mas o que tem te feito fazer isso? Qual que é a tua maior necessidade? Não falei de Deus, não falei da palavra, não falei de nada. Jesus está falando para ela. E ele fala assim: dê um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido, vou passar esse versículo, comprar. Aí ela vem com a religiosidade. Presta atenção.
Todo aconselhado, ele vem com uma Bíblia na mão. Ele acha que ele sabe mais que a gente e ele acha que vai nos convencer que aquilo que ele quer está na palavra. Ela usa o quê? A religiosidade. Ela fala assim, ó, o senhor sabe que o senhor não pode estar aqui comigo. O senhor é judeu. E eu sou uma samaritana, o senhor não podia nem estar me dirigindo a palavra. O Edson foi lá, ele sabe do que eu estou falando. E ele continua. E ela disse isso, aí a Bíblia responde, porque os judeus não se davam. Aí Jesus tira a religiosidade e fala assim, ó, se você realmente conhecesse o dom de Deus, você estava entendendo o que nós vamos começar a conversar. As pessoas vêm pela necessidade e elas vêm com a palavra de Deus. Ela nos encara como seres superiores, porque eu sou conselheiro e isso. Na verdade eu não sou nada. Eu só sou um instrumento na mão do Redentor para ajudar uma pessoa aflita com um problema. E Jesus fala, você está falando de algo, ele não contraria ela e fala assim, se você soubesse qual é o dom de Deus e qual é o maior dom de Deus para a nossa vida? A graça, a misericórdia, a compaixão. Se você soubesse o que é o dom de Deus, tem pastor que não sabe o dom de Deus. É melhor tu separar, como o Edson falou, se manda essa mulher embora. Você tem direito de ter uma vida feliz. Já ouviram isso, não? Não. Ano passado. Meu próprio pastor. Aí ele fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem ele está pedindo água para beber, você pediria, ele te daria água viva. Ela era tão religiosa, ela era tão uma pessoa ligada ao trabalho dela, que ela não entendeu a mensagem de Cristo de uma palavra tão simples. Cristo não cita Salmo, Cristo não cita profeta menor, Cristo não cita nada. Ele fala assim, se você soubesse o que Deus tem para te dar. Ela fala assim, mas eu não quero o que Deus quer me dar. Olha só como é que é o aconselhamento. Ela não queria o que Jesus estava oferecendo. Ela queria a água, porque ela responde o quê? Se você ainda tivesse um balde e o poço é fundo, você ia conseguir tirar água, Jesus. O problema dela era um problema emocional, de ser rejeitada, de estar lá sozinha meio-dia, porque a Bíblia não fala que tinha outras mulheres. Ela foi aquele horário que ela tinha vergonha, porque a gente sabe da questão do casamento, não dá para me alongar porque eu tenho 2 minutos. Ela tinha dentro dela tudo que um ser humano tem hoje. Rejeição, depressão, angústia, sentimento, necessidade. E o brinde, sabe qual era? Alegrar o seu marido porque ela levava água. Porque ela já tinha tantos maridos. Ela foi lá para satisfazer e ganhar a aprovação de alguém. Aquilo que ela não tinha na sociedade, não tinha na família, ela só tinha dentro de casa porque ela levava água. Quantos homens me procuram assim? A minha mulher não me ama, eu trabalho o dia inteiro, ela me trata que nem um cachorro à noite. Eu falei assim, mas você vive para a tua mulher ou você vive para Deus? Mas como é que eu posso falar isso? Aí Jesus vai nos ensinar e a gente vai encerrar. O senhor não tem balde. Ela começa a falar tudo isso aí. Aí Jesus responde, quem beber dessa água vai ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, que é a palavra de Deus, nunca mais terá fome e vai também jorrar para uma vida eterna. Por que Jesus fala isso para ela? Jesus está ensinando ela assim, ó, você é uma mulher desprezada, você é uma mulher rejeitada. Depois ele vai falar do negócio do casamento, ele vai chamar ele de profeta, mas para a gente encerrar, ela tinha uma condição emocional, ela tinha uma condição na sociedade, ela tinha uma condição física, ninguém ajudava aquela mulher. Ela falou para Jesus que o troço era fundo, que era difícil pegar água. Quantos de nós vivemos isso todo dia? Quantos dos maridos aqui, mulheres, carregam um piano, trabalhando, cuidando da família? E às vezes a gente é rejeitado, a gente é desprezado, mas nós temos uma coisa, se nós conhecermos o dom de Deus, que é a sua bondade, seu amor e a sua graça, nós vamos vencer. Agora, se você se basear nas filosofias de Freud, de Skinner, de Rogers, e cuidar da tua emoção, vai ajudar? Vai. Mas você não vai ser curado. Porque aí ele termina e fala assim, ó, para ela, ó. Senhor, quero que você me dê essa água para que eu não volte. Ela está com o mesmo problema. E isso aqui no aconselhamento bíblico é 1, 2, 3, 4 sessões e o cara está com o mesmo problema. Ele não vê a graça de Deus, ele não vê o dom de Deus para a vida dele.
Porque Jesus está falando para ela, eu vou te tirar dessa situação, eu vou gerar arrependimento em você e ainda vou te dar um ministério. É isso que Jesus faz conosco. Era muito melhor do que água. Era muito melhor do que sentar em qualquer igreja. O que Deus dá, o dom de Deus para a gente, de poder pregar a palavra de Deus, e ser hoje, eu ter essa oportunidade, eu sou grato a Deus. Eu nasci em Vilar do Estéreo, no Rio de Janeiro, pobre. Meu avô era estivador do porto. Minha mãe foi presa na ditadura. E hoje eu sento com pessoas na Avenida Paulista. Mas eu não me vanglorio disso. Eu não me vanglorio, porque eu sei que Deus pode tirar o tapete da gente da noite para o dia e botar a gente onde a gente merece estar. E aí ele termina. Você tem marido? E aí ela fala ainda. Mas esse poço aqui é o de Jacó. É aqui que a gente tem que adorar. E Jesus fala, chegará o tempo em que vocês me adorarão em verdade e espírito. O que Jesus está ensinando? Se vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos de toda a religiosidade, de toda a maldição, de toda a perseguição, de toda coisa que vem sobre a sua mente. A Bíblia não fala de depressão, a Bíblia não fala de bullying, a Bíblia não fala de nada disso, porque a Bíblia não é um enciclopédia médico. Mas isso trata qualquer tipo de coisa. A Bíblia trata de depressão, a Bíblia trata do bullying, a Bíblia trata da ansiedade, pode até ter alguns termos, mas a Bíblia serve para tratar o coração do ser humano. Então, quando ele fala isso, ele está ensinando a mim e a vocês, que vocês, como hoje, vão estar se formando, recebendo a carteirinha, entendam que vocês estão carregando sobre vocês agora algo que Deus criou lá em Gênesis, como eu li. E Ele ama o casamento. Deus ama ver o equilíbrio, a paz, a justiça e a alegria dentro dos lares, enquanto o mundo não ama. Então não vai ser fácil, irmão. Mas estudando, se dedicando, sem religiosidade, vocês vão longe, eu creio nisso. Vamos orar? Pai, quem quiser ficar em pé, fique. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por cada aluno aqui, que está aqui com o pastor Edson, nesse trabalho árduo, nesse trabalho que é para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que essa palavra, Pai, não entra como repreensão no coração deles, mas como uma palavra que abra a visão, abra os olhos espirituais. O Salmo 119, irmãos, versículo 18 diz assim: Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. Não é uma maravilha, são várias. A palavra é apta para tudo, para dar uma vida piedosa, como está em Pedro. E nós precisamos de pessoas que deixem celebrar um casamento, entendam a sua função no reino de Deus. Porque eles receberam o dom de Deus, de não fazer uma cerimônia simplesmente pela festa, mas entender que aquilo ali é um ato muito além de simplesmente uma ata de carnalidade, de festividade. Mas é um pacto espiritual que aquele casal está fazendo com o nosso Senhor. E que eles possam, Pai, ter dom, ter força, ter perspicácia, inteligência, capacidade, competência, Pai, para exercer esse ministério que o Senhor entregou àqueles que te amam. É por isso que eu oro e creio, Pai, no seu Filho Jesus, e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, pastorzão, quero aqui passar aqui uma caneca do projeto A Bíblia na Quebrada para o pastor, como lembrança da sua participação, agradecer pela sua contribuição. Essa camiseta vai Corinthians aqui para você. Você vai corintianizar aqui o... Achou que ele ia ter a fronte, o pastor Rissa, desde quando eu conheci na Sociedade Bíblica do Brasil, tem contribuído muito com o nosso projeto, não só no A Bíblia na Quebrada, não é só projeto de missões urbanas, presídio, UA, mas tem um compromisso público aqui de trazer pessoas que são relevantes também para a teologia, para o aconselhamento bíblico, para esse tipo de trabalho, que é educação teológica, é o que nós estamos precisando. Amém. Aqui na periferia, Anderson, de pessoas que sejam bem intencionadas e que tenham conhecimento bíblico para que outras pessoas sejam abençoadas. Então nós temos essa responsabilidade aqui também, de treinamento teológico, de capacitação ministerial. Esse curso faz parte dessa missão também. Amém. Obrigado, Rissa. Obrigado a você, pastor. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos estar no lanche aí, né? Vou esperar. Pessoal, só 5 minutinhos.
Vou apresentar o nosso próximo convidado, a caneca. Você foi aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Pode pôr pra mim, põe aí. Pessoal, eu fiz aqui, o veinho tá ficando ruim. Agora eu vi que o negócio tá feio. O veinho aqui tá ruim, irmão. Eu quero pedir perdão pro Anderson, porque eu tinha marcado pra ele pra primeira palestra, né? E ele chegou até antes e o Risse ia ser depois, na verdade. Eu achei que era 11 horas. Não, então, eu marquei os dois comemoraram. O veinho aqui tá ruim o negócio, aqui a cabeça tá ruim. Bom, é muita coisa, mas foi ótimo. Deus sabe de todas as coisas, né? Eu ia te falar, mas eu fiquei sem graça. A gente confundiu as bolas aqui. Era o Anderson primeiro, depois o Rissa. Mas obrigado, Anderson, por você ter, né? Você é uma pessoa muito gentil, eu te conheço, eu sei que você não vai se importar com isso. E tá com a gente aqui, né? Pessoal, vamos então para a segunda palestra, para a gente otimizar o tempo. Quando for meio-dia, a gente desce pro café, tá? Eu dou os outros anúncios, tem bastante coisa para falar na volta, porque senão a gente vai perder aqui uma oportunidade, né? De estar com o Anderson aqui, que tem muita experiência. Ele vai... A autoridade, toda a competência sobre o assunto que ele vai trazer aqui. Pai, nós queremos muito aprender dele, sobre todo o trabalho que ele faz. E eu creio, Pai, que vai ser de grande valia para todos nós. E eu oro e agradeço, e creio no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Leão, Obrigado. desculpa ter roubado meu horário. Não roubou nada, não, misericórdia. Mas essa Cadê cena a oportunidade de aprender muito? Então, pode sentar, pessoal. Paz, Senhor, gente. Amém. Deus abençoe. Pastor Edson, obrigado pelo carinho. A oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho de Jesus é bom, porque ele é bom mesmo, né? Eu falo pra Dedéu, então peraí, deixa eu colocar aqui no cronômetro. Bom, se bem que o senhor vai nos avisar, né, pastor? Tempo que falta, né? Tá gravando ou transmitindo online? Não, é gravando. Quem tem celular, quiser gravar, grava, que vai ser importantíssimo também, além da primeira palestra, né? É bom vocês gravar, porque aí vocês vão se alimentar disso um pouquinho, né? Dentro desse segmento de eventos. Bom, eu atuo como celebrante de casamento, como mestre de cerimônias, né? Na minha atividade profissional também trabalho com o rádio e empresto a minha voz para alguns personagens, dublagem, documentários e algo assim. Então eu ganho a vida com a voz. E quando eu fico rouco, misericórdia. Então, graças a Deus que eu tomo muito cuidado com isso. E acredito que vocês também utilizam muito a voz para quê? Para exercer o ofício na qual vocês foram chamados, né? De mensageiros da palavra. Bom, dentro dessa... aliás, me perdoa, quando eu disse gravar, eu não fui específico, né? Gravei o áudio, né? O vídeo vocês podem até... Mas o áudio vai ser mais importante do que o vídeo. Perdão. Que aí vocês vão poder, né, qualquer dúvida tiverem, ouvir esses áudios novamente, que é de extrema importância. Vocês vão entender o porquê mais à frente. Como eu disse, desde a primeira palestra, é importante vocês, né, guardando isso. Bom, eu vou ver no campo já do profissional, no segmento de eventos. Alguém já celebrou o casamento fora da igreja aqui? Já. Na igreja. Ok. Nesse ano, quem já assistiu uma cerimônia de casamento esse ano? Legal. Ano passado? Ok. Boa. Bom, então vamos pegar a galera desse ano. Quando vocês assistiram a cerimônia, vocês lembram o que foi abordado? Quem lembra? Ninguém lembra. Do ano passado, alguém lembra o que foi abordado na cerimônia? Se lembra? O que foi abordado no sermão? Teve capítulo de Efésios. Trouxe para você ensinamento? Uhum. Trouxe para quem estava no ensinamento? Quem ministrou a cerimônia? Lembra? Uma pastora. Uma pastora, amiga sua? Conhece? Conheço. Tá. Mais alguém? Tá. Ao longo da vida, vocês lembram de alguma cerimônia que vocês viram de casamento, que vocês ficaram atentos do começo ao final, que prestaram atenção e depois falaram, puxa, como eu aprendi? Alguém? Você lembra? Um aí? Por favor. Estava na Bahia. Era um casamento no interior. Sim.
A gente saiu de Salvador, foi pro interior para prestigiar um casamento de um casal de missionário lá da igreja que eu estava lá, fiquei 1 ano em Salvador como missionário. O que foi abordado na cerimônia? Aí o preletor que estava pregando era um pastor numa igreja lá. Sim. Ele pregou 50 minutos de relógio e eu tive que fazer assim para ele, pastor, o povo tá com fome. Então foi uma lembrança negativa, certo? Uma lembrança negativa. Alguém tem uma lembrança, pelo amor de Deus, uma lembrança positiva de algum líder religioso que fez uma cerimônia de casamento? Uma lembrança positiva. Eu tenho. Ah, Eu tenho uma que eu amei. qual foi? Foi no casamento da congregação. O que foi abordado? Então, congregação, na verdade, não é um ancião, é um celebrante. Não, mas foi a celebração, a juíza lá que fez. Aí Então, ela simplesmente falou assim, fulano de tal, aceita Beltrano de tal, Beltrano de tal. Aceita? Sim, acabou. Ok. Eu amei. Mais alguém? Foi rápido. Eu acho que não lembra pela demora. Certo. Eu tive pelo meu casamento. Misericórdia. Ali foi um culto de 2 ou 3 anos. Entendeu? Ok. Mas não achei ninguém positivo. Eu lembro de várias. Sim. 2 eu não vou citar porque foi no meu casamento. Certo. Mas eu gosto de lembrar de uma mais recente. Sim. Que não importa o tempo que demorou, porque eu não lembro para isso, tá? Mas no encerramento do casamento, os celebrantes, as celebrantes chamavam os noivos e falavam assim: Jesus te ama, eu te amo, essa igreja te ama. Isso. Então o que te marca foi o fato de ela pregar Jesus naquele casamento e falou que era amar. O sermão em si você nem lembra, né? Não, lembro do sermão também. O sermão? Qual texto que ela baseou? Ela baseou também em Efésios e também em Gênesis. Tá. Maravilha. Mas olha, eu estou dizendo assim, o que eu coloco de muito positivo, porque a gente, todo casamento que você for, toda cerimônia vai ter negativo e positivo. Tá. Mas a gente guarda mais o defeito do que a qualidade. Eu só guardo a qualidade, não se lembro disso. O casamento da minha filha foi 30 minutos. Certo. A pastora perguntou quantos minutos que gostaríamos, que fosse. Aí nós falamos o mais breve. E esse casamento, ele marcou, porque nem todas as pessoas que estavam ali eram evangélicas. Sim. Tinha muitas pessoas de várias religiões, porque a família do meu genro, eles não são todos, não são evangélicos, todos. E aí marcou também com os amigos, tudo que falaram, nossa, eu nunca vi um casamento desse, que casamento foi esse, que palavra, E eu quero que ela faz casamento com quem não é evangélico também, porque eu gostaria que ela fizesse meu casamento. Foi uma coisa bem positiva no casamento da minha filha. Bom, então a gente vê que é comum. Casamento, a cerimônia, para muitos, é o momento mais chato dentro de um contexto geral, porque a galera primeiro vai com fome e vai para comer. É verdade, né? Vai para comer. E tem buffet que só vai servir alguma coisa para rebolar o queixo no final da cerimônia. Então a turma já assiste a cerimônia de cara emburrada, de cara fechada, e não vê a hora do celebrante ficar quieto para então ele não vai prender atenção. E uma vez que não prende atenção na cerimônia, essa cerimônia ela se torna vã. Ela se torna vã. Então, vamos separar 2 momentos: o religioso, tá? Eu vou para a área do profissional. Aí vocês vão ver onde vocês vão colocar o que vocês pretendem a partir daí. Juiz de paz tem uma missão fundamental, que é celebrar a união entre 2 pessoas, e trazer, como o pastor já disse, a questão do aconselhamento para esse momento dessa celebração. Ele se torna muito importante. Porém, a forma como você aborda essa cerimônia, ela vai cair exatamente onde foi caído aqui. Vocês já assistiram várias cerimônias, entrou por aqui, saiu por ali e não guardou absolutamente nada. E quando traz alguma coisa, é aquela coisa, que hora que vai passar a coxinha? Puxa, está falando, que isso, aquilo, Seu casamento, meu casamento foram 2 horas. E as pessoas, meu Deus do céu, não vai terminar. Aí eu pergunto, qual foi o aproveitamento que eu trouxe dali? Absolutamente nenhum. Quando vocês vão numa cerimônia longa, o que vocês trazem para si? Só pensando, no próximo casamento que eu vou chegar na hora da festa. Eu já falei isso. Não é dessa forma?
Então vamos lá. Qual que é o papel do celebrante de casamento quando o foco dele é o profissional? Aconteceu o que aconteceu no casamento onde aquela irmã foi. As pessoas se encantam com as palavras, elas entendem a mensagem, não necessariamente o que foi dito, mas o que foi sentido. O que você ouve, você esquece. Tanto é que quando alguém te magoa, você necessariamente não vai usar as palavras que essa pessoa usou. Você vai lembrar do sentimento que você sentiu. Quando alguém te deixou feliz, você não vai usar as palavras, você vai lembrar da felicidade. O que você sente, você carrega para si. Mas o que você ouve, vai sendo esquecido no meio do caminho. Aí a gente traz do Evangelho, né? Jesus, quando ele foi ensinar, ele ensinava contando o quê? Parábolas. Ele contava histórias, para que daquelas histórias viessem os ensinamentos. Para ser algo bem simples. Por quê? Olha, existia um homem que andava pelo caminho e foi caindo semente. Puxa, teve um menino que pediu para sair da casa do pai. E essas histórias as pessoas foram gravando, foram ensinando e entrou agora para os evangelhos para que a gente possa compartilhar exatamente esses ensinamentos. Então você guarda histórias e essas histórias te motivam a crescer, te ensinam. E foi o que Jesus fez. Foi somente contando histórias, ele conseguiu mudar a história. Com os pequenos milagres, né? Com poucos milagres que foi feito, porque a Bíblia não relata todos, mas as histórias de Cristo mudou a história. Quando entra um celebrante, qual é a principal função dele? Mudar vidas contando histórias. Mas de quem é a história que esse celebrante tem que contar? Dos noivos. Então se você vai para uma cerimônia e você não leva como os principais, né, as personagens principais, os noivos, você já não vai despertar o interesse em outra história, porque senão está abordando a história daqueles que vocês foram para honrar, para prestigiar, né, para ver. Quando nós vamos para o culto, queremos ouvir de quem? De Cristo, não é verdade? De Deus. O que eu vou aprender com Cristo? Mas quando nós vamos ao casamento, alguém pensa, o que eu vou aprender com Cristo no casamento? Alguém vai no casamento e pensa assim? Não, né? Mas a gente vai, poxa, o que eu vou aprender nesse casamento? Ou como vai ser a cerimônia desse casamento? Aí quando alguém vai, é casamento evangélico, que é assim. Casamento evangélico. Quem não é evangélico já pensa, caramba, cara, putz, vou ter que ouvir aquela chatice. Porque vou ter que ouvir aquela chatice. Meu Deus do céu. Aí quando chega lá, ouve o que? A história dos noivos. E de repente, dentro da história do noivo, o celebrante ele joga alguma passagem bíblica. Caramba! Aí dentro daquela passagem bíblica ele fala, ei, você tem que amar porque Cristo amou assim, assim, assado. Está usando a história. A pessoa, puxa, termina aquilo e fala, como eu aprendi. Aprendi de quê? De Deus. Através de quem? Da história dos noivos que eu contei. Aí o cenário muda. Você fala de Cristo usando exatamente aquilo que você tem. Deus, Jesus, falava do amor de Deus utilizando aquilo que as pessoas entendiam. Não existe um campo mais fértil para você pregar o Evangelho para aqueles que estão no mundo, utilizando o próprio mundo para falar do amor. Não tem uma oportunidade maior para um celebrante de casamento falar do amor de Cristo para aqueles corações que estão sedentos para ouvir falar do amor. De quem? Entre duas pessoas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou para que aquele que crê, né, entregou o próprio Filho, e quem crê no Filho é salvo. Olha, são amores. Você tem que amar o seu cônjuge assim como... Puxa vida, entregou o Evangelho. E eu tenho essa oportunidade todos os dias. E o legal é que eu ganho para isso. Carambola no pé dela. A mãe de Moisés, né? Está igual a mãe de Moisés. Igual a mãe de Moisés. Recebeu para cuidar do próprio filho. Aí sim. Então é assim. Separem, por favor, ministério de trabalho. Mas o meu ministério anda junto com o meu trabalho. Privilégio. Né? E que privilégio é esse? O meu ministério, pastor, é lado a lado com o meu trabalho. Então, eu faço celebração de noivos que são da Umbanda, do Espiritismo, que são cristão ou que não é cristão. Chamou, pagou, estou indo. Só vai se pagar? É óbvio, é o meu trabalho. Se eu não cobrar, vão chamar? Não, porque não vão valorizar meu trabalho. Então eu cobro. E cobro quanto? Obrigado. Eu não quero estar em qualquer lugar. Eu quero estar onde me valorizam. Então, entenda, estou separando
É o ministério do meu trabalho. Agora, quando é para falar de Jesus numa igreja, em algum local, Anderson, você vem? Está comigo que estou indo lá. Quanto que é? Pelo amor de Deus, não vem falar em dinheiro comigo não. É assim, né, pastor? É dessa maneira. Então, saiba separar. Mas, dentro de uma cerimônia de casamento, se o nosso foco é compartilhar a história dos noivos, absorver essa história e poder retribuir com uma mensagem bíblica para que as pessoas que estão lá possam entender o seu ministério, sem você falar de Jesus, é o X da questão. Vamos lá. Quando eu fiz esse casamento da turma da Ubanda, eu tinha realizado uma cerimônia, aconteceu essa cerimônia, aí uma moça estava lá, e o rapaz, ela era filha dos irmãos da congregação cristã, saiu da igreja, aí conheceu esse camarada que era da Umbanda. E eu acho que o negócio era bem hypado mesmo, porque o cara era meio dedicado à sua religião. E ela, para não contrariá-lo, saiu da igreja que ia e foi para a Umbanda. E ela disse, olha, mas se o casamento for no terreiro, os meus pais não vão. E se o casamento, e ele, se for na igreja também não vai. Onde vamos casar? No salão. E como vai ser? Não pode ir padre, não pode ir pai de santo. Quem vai? Aí apareceu o celebrante e alguém indicou, e lá vai eu para essa missão. A única coisa que eu pergunto é a história do casal, como se conheceram. Aí eu vou entendendo um pouco de tudo isso. Agora é o fundamental, que ouçam isso várias vezes. Tudo na vida se repete. E o próprio Salomão disse isso. Ele já começa Eclesiastes dizendo, né, pastor? Que a vida ela se repete, que tudo é a mesma coisa, que tudo é vaidade, e começa, né? Então, tudo na vida se repete. A história que vocês que já deram o aconselhamento de casal é similar com o outro que veio até vocês, que outro que foi até vocês. Então, tudo se repete. Automaticamente, quando você traz isso ao seu favor, você vai saber onde orientar, onde ir. E se teve um resultado positivo, esse resultado você vai trabalhar mais e mais e mais. Na cerimônia é diferente? Não, é tudo igual. Bom, quando você encontrou o grande amor da sua vida, para quem viu pela primeira vez, sentiu aquela, nossa, aquele cara, aquela mulher, meu Deus, dá ele para mim, dá ela para mim. Deu aquele friozinho da barriga, não é? Quem já sentiu esse frio na barriga quando começou a paquerar alguém? Ninguém? Ufa! Todo mundo, não é? A saudade. Todo mundo sabe o que é o sentimento da saudade. Todo mundo sabe o que é o sentimento, é a tristeza de estar longe. Não é assim? Os sentimentos são os mesmos. Então, quando você se depara com um pai que cria a filha dentro do Evangelho, e essa filha, por conta de um amor com uma outra pessoa, sai do caminho na qual você ensinou e acaba se relacionando com alguém de uma outra religião. O sentimento desse pai é, meu Deus do céu, eu ensinei o caminho que devia andar, mas agora lá, Senhor, saiu, e a tua palavra diz que ele não ia se sair, mas saiu. Mas espera, Deus ainda está trabalhando, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Agora você imagina, dentro desta cerimônia, a missão que o celebrante tem. Eu preciso primeiro confortar o coração daquele pai, confortar o coração daquela mãe, mas sem ofender o coração do outro lado. É difícil? A gente só usar o amor. Porque o amor, ele une. E Deus, ele é amor. E quando o amor está nos corações, acontece exatamente isso que a gente está vendo. De um lado, uma família que nem se conhecia, e do outro lado, uma outra, e deixaram de ser dois para ser um, nesse único propósito. O amor, ele não divide, o amor, ele une. E se as pessoas entendessem o poder do amor, não teríamos a guerra. Ou seja, a gente vai utilizando o amor, utilizando aquelas histórias, e ao mesmo tempo colocando no coração daquele pai. Isso é vexa não, porque a semente que foi plantada no coração, ela é boa e vai produzir resultado. Quando terminou aquela cerimônia, os pais da noiva vieram, me deram um abraço, o pessoal falou, cara, você trouxe a resposta que eu precisava de Deus. E uma coisa que muito me agradou foi quando o pai de santo ele usou o microfone e falou assim, foi a primeira vez que eu dividi o microfone no mesmo ambiente que um pastor. E disse, você me surpreendeu, pastor. Glória a Deus por isso. Deus é bom. A missão
foi cumprida. A semente foi lançada. Agora é cada um por si. Deus, obrigado. E o pagamento já estava no bolso, eu falei, a minha missão foi feita. Né? Então, é assim, temos um papel. O que vamos fazer com o nosso ofício? A oportunidade que nós temos dentro de uma cerimônia de casamento é para impactar vidas. Como iremos impactar vidas? Nós iremos trazer ou iremos rejeitar? Como trazemos? Quando sabemos aplicar esse conhecimento dentro de uma cerimônia de casamento não religiosa, porque quando a gente fala para o mesmo público, eles entendem, mas quando a gente fala de um povo diferente, não vai entender absolutamente nada. Não é isso mesmo? Meu Deus do céu, e agora? Eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer. Mas Jesus, por que o Senhor traz tantas parábolas e a gente não entende? Olha, porque tem coisas que não é para entender mesmo. Né? Tem coisas que são para os escolhidos. Ai, puxa vida, só fala em parábolas, explica essas parábolas. Não era assim? Então, o nosso papel para o mundo, vamos tentar explicar da melhor forma. Do celebrante, vamos tentar explicar da melhor forma o que é Jesus dentro desse relacionamento. Aí, quando nós temos essa oportunidade de comparar histórias, Jesus só reuniu o povo para quê? Para contar histórias. Jesus fala, bom, vou fazer milagre? Ele já reuniu o povo para falar que vai fazer milagre? Não. Nunca. Mas reunia e o povo ouvia histórias. E todo mundo parava para ouvir as histórias. Porque as histórias ensinam. E dentro do casamento, o que nós vamos fazer? Contar histórias. História de quem? Daquele noivo. Aí dentro daquela história, outras pessoas vão se identificar porque passaram pelo mesmo processo. E passam. E vocês vão entender que vão passar pelo mesmo processo. Olha, terminou o casamento. Aí encontrou uma outra pessoa. E como é que foi? A glória da segunda casa foi bem maior do que o da primeira. Tinha tudo para dar errado. Mas aí Deus ainda queria fazer fulano, Beltrano feliz. Olha, estou falando de um divórcio. Estou falando de alguém que foi para um segundo casamento. Estou falando de alguém que está se casando. Mas peraí, está casando por quê? Porque ele ama. Porque ele quer ser feliz. Então beleza, a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. Eu não falei de Bíblia, mas quem está lá vai entender. Isso é uma passagem da Bíblia. Aí a gente acaba trazendo um outro contexto bíblico. E você está esperando o que para ser feliz? Você está esperando, em todo momento Deus vai arrumar uma forma de te fazer feliz. Mas aí basta você querer aceitar ou não. Porque o que Deus tem para você é bem maior do que aquilo que você imagina. As pessoas que vão estar lá falam, caramba, parece que é um culto, mas cara, mas ele está falando da história do outro. Aí quando termina aquela cerimônia, acontece o que aconteceu com a amiga. Né? Poxa, mas fulano faz outro casamento? Faz somente de quem é cristão ou de quem não é cristão? Aí, onde a carteira de cliente começa a crescer. Mas como que eu vou preparar o meu sermão de casamento? Quando o pastor estava falando, né, todos sentiram verdade no que ele falava. Sim ou não? Sim. Primeiro, com propriedade, né, pastor? Sim. Com experiência. E o segundo, olho no olho. Se você olha no olho de quem você está conversando, você mostra primeiro, o que eu estou falando é a verdade. O que eu estou falando é realmente o que acontece porque eu consigo olhar no seu olho. Tem gente que quando mente não consegue olhar no olho, né? Meu Deus do céu, e agora? É assim, né? Aí pronto. Então, se você vai celebrar um casamento, você está com uma folha e vai olhando para a folha, que verdade você está transmitindo, mesmo que seja verdadeiro o que você está falando? Você vai espantar o público para qualquer outro local, vai pensar na coxinha, vai pensar onde podia estar vendo o jogo do Corinthians ali, né, pastor João? Não é Corinthians não? Falou tanto de Corinthians. Não, é como que é o quê? Vascão. Bom, você vê que eu manjo bem de futebol, né? Mas enfim, Vascão ali, ó. É que é Corinthians, é pastor? Cara, de futebol não manjo nada, misericórdia. Mas enfim, então quando você tira o seu olhar do seu ponto de atenção, automaticamente o que precisa ser a sua atenção vai dispersar no meio do caminho. Se o seu ponto de atenção for um papel, for uma leitura, automaticamente aquilo que você quer transmitir já não vai ser tão verdadeiro, porque o seu ponto de atenção está sendo exatamente uma folha de papel. Vocês nunca viram e nem vão ver um palestrante lendo a sua palestra, assim como foi o exemplo do nosso querido pastor. Eles vão
usar uma referência, usar a sua bagagem, e dessa bagagem ele vai transmitir as suas verdades para convencer através dessas palavras aquilo que a turma precisa ser convencida. Como eu estou fazendo aqui, dizendo para vocês, se querem tocar coração, não será com um papel, será com a experiência, com a bagagem que vocês têm. Se querem tocar vidas para Jesus, exatamente, falando desse amor, aí em casamento não tem lugar melhor para se pregar o Evangelho. Não tem uma terra mais fértil para se falar do amor, para se conciliar casamentos. Cara, e quantas vezes aconteceu? Os noivos, e teve um caso que foi muito emblemático, porque ali mesmo no altar, o camarada saiu tinha divorciado da esposa, não sei quantos anos, aí ele saiu do lado que ele estava, aí foi até a esposa dele, aí pediu perdão para ela, aí ela começou a chorar no meio, no meio daquela cerimônia. Eles não se falavam, e o abraço dele, cara, ali para mim falei, Deusão, obrigado, porque a palavra não mente. Então, o contexto desse casamento, os pais não se falavam, não sei se foi traição, não sei o que aconteceu, mas se separaram, por conta daquele casamento. E foi exatamente no finalzinho, quando eu falava que o amor, ele não distanciava, que o amor, ele aproximava, e que aquele casamento era um propósito de Deus para unir famílias. Olha. Aquilo foi mexendo com aquele rapaz, e a maior, eu falava, e o maior exemplo disso, que é para unir famílias, que aqui estão duas famílias, independente do que já tenha acontecido no passado, estão juntos aqui, estão dentro, desse salão e reunidos neste altar. Aí entrei na parte do perdão. Mas o que é o perdão? O perdão é amnésia? Não. O perdão é aquela ferida que você não sente mais, mas você sabe que ela está ali, ela já não vai mais te machucar. Se ela já não te machuca, então você, sempre que olhar para ela, você não vai ver uma ferida, você vai ver uma experiência que foi marcada, mas que aquilo te fez crescer. Então, um dos principais pilares do matrimônio é o perdão. Porque se você não perdoa, você não ama. Ei, o amor tudo crê. Ah lá vem. O amor tudo crê. Se o amor crê, isso no casamento vocês nunca vão errar. Nunca vão errar. O amor ele tudo crê. Se o amor crê, isso há de nos mostrar, de nos fazer entender que na vida de casado, vocês vão passar uma situação tão difícil, a ponto de um olhar para o outro e falar, não tem mais jeito. Mas espera, eu creio. Então se eu creio, eu amo. Então se eu amo, eu creio. O amor tudo espera, é a ansiedade aí, ó. E não importa o tempo que você está passando. Quer saber, eu vou lá abrir mão porque não vai mudar. Não vai mudar, mas eu amo. Então se eu amo, eu vou vencer essa ansiedade. Aí, ele fala que o amor também tudo vence, não é verdade? Se o amor tudo vence, já está dizendo no texto de Paulo, que cara, vocês vão passar desafios dia a dia, momento a momento. Mas você ama de verdade? Eu amo. Então se ama, passa na luta. Porque o amor ele vence. Agora, se no meio do desafio você abre mão, desculpa, era qualquer outra coisa, menos amor. Você está pregando ou não está pregando? Tá. É Bíblia ou não é? É. Aí você usa a história do casal. Você usa a Bíblia para falar. Então quem vai estar assistindo essa cerimônia vai estar pensando, caramba, cara, se eu não conseguir ter a paciência, se eu não conseguir vencer o desafio, significa que eu não amo. Não é mesmo? Porque é o que a Bíblia diz. Mas eu não preciso necessariamente citar, olha, porque na Bíblia, assim, assado. Porque primeiro eu vou espantar outras pessoas que têm aversão à palavra. Mas isso, entendam vocês, é uma estratégia de se pregar o Evangelho para uma terra que é fértil, que precisa ouvir falar desse amor. Antes de concluir a cerimônia, o rapaz, se me dá uma licença, passa e vai lá para a ex-esposa dele, pede perdão para ela, dá aquele abraço para ela, a gente vê todo mundo chorando e fala, caraca Deus, olha aí, muito obrigado. Não esperava isso? Não. Mas quem convenceu aquele coração? A palavra. Onde? Dentro de um casamento. Os convidados esperavam que isso fosse acontecer? Não. Eu esperava? Também não. Mas a palavra ela é viva. E ela transforma. Então, o papel do celebrante, o meu papel como celebrante, é exatamente
esse: fazer a diferença na vida dessas pessoas, utilizando a palavra, sem necessariamente pedir para que abram a Bíblia. Mas quando vocês estiverem na igreja, no altar, membros, coloquem em prática tudo aquilo que vocês, têm do Evangelho, que vocês vão estar falando para o mesmo público ali. Mas quando vocês forem convidados para fazer um evento fora, primeira coisa que vocês vão ouvir: olha, eu não chamo pastores, porque pastores fazem um casamento longo. Pastores querem pregar. Já ouviram isso? Já viram isso? É comum. O que eu estou falando aqui não é bobeira, é a realidade do que acontece. Olha, pastores fazem casamento longo, pastores fazem isso, faz aquilo outro. Então, o papel do mestre de cerimônias e celebrante de casamento foi ficando cada vez mais destacado por conta desse cerimonial. Agora, quando a gente usa... Olha, só um minutinho. Essa parte aí que as pessoas, você como profissional da área, tem um salão de festa, um celebrante profissional, que muitos clientes já foram fazer orçamento com você acabou de pontuar aí que muita gente reclama, porque não vou chamar um pastor pelo fato dele demorar muito e não ser aquela coisa dinâmica e objetiva. Não é por conta da falta do preparo do ministro no cerimonial? Não. É porque assim, é como o pastor acabou de citar. O ministro, ele é preparado para quê? Para ensinar a igreja. Então, por isso que é necessário fazer essa divisão. Eu sou um celebrante, eu preciso conversar com uma massa. Então, o que o pastor disse é correto. Você tem um ministério, você precisa orientar os noivos. Só que tem um outro detalhe que é muito importante, que quem aqui já casou, esteve diante de um ministro, sabe que enquanto você está ali, você está bloqueado. A sua mente está bloqueada. E você só vai lembrar da sua cerimônia depois quando você assiste a cerimônia. Aí você vai entender o que foi falado, porque naquele momento que você está ali, você está anestesiado, porque fala, puxa, está acontecendo, eu estou casando. O noivo, que nem o meu caso, quando eu casei, lembro que foi uma cerimônia muito longa, mas eu olhava para minha esposa e falava, cara, como ela está linda. Meu Deus do céu, caramba, rapaz, noia hoje vai ser bênção. A mente está daquele jeito. E ele falava, então eu olhava para trás, eu via as pessoas, está acontecendo. E o que ele falava? Entrava aqui, saía ali. Eu só sei que no final, sim, aceito. Por quê? Mas é a verdade, gente. O que mais me marcou no meu casamento foi quando ela cantou para mim. Aí ela foi cantando para mim assim, eu vi a boquinha dela mexendo assim, essa boquinha. Era assim, Então isso marcou no meu casamento. Mas onde eu fui tendo base do Evangelho para construir o casamento? É o curso de casamento, que foi muito aplicado à questão da Bíblia, e esse contexto. Mas a cerimônia, para os noivos, me desculpem, eles não vão gravar nada, 10, 20% do que se fala. Mas é feito no público só. É feito para o público. Então, o casamento é importante, mas a mensagem ela precisa ser levada. E se você prolonga isso, quanto maior é o seu sermão, menos interesse tem, e mais a pessoa vai ficar com o ranço de pastores. Esse pastor, puxa, falou. E os noivos então nem se falam, porque um casamento são 5 horas de festa. Se o pastor fala 1 hora, eles vão ter 4 horas de festa. Se o pastor fala 1h30, vão ter 3 horas e meia de festa. Então, o que os noivos mais querem? Pastor, cala a boca! É a verdade, gente. É a verdade. Não existe algo mais verdadeiro do que isso, porque é dinheiro que está rolando para eles. Agora, quem gosta quando o pastor fala bastante é o buffet. O buffet, opa, beleza, é menos refrigerante, é menos coxinha, é menos água, é menos enchimento de saco, é menos isso. Então, é aquilo. Aí, o mercado de celebrantes foi crescendo. Aí eu, beleza, pastor, é chato, Por isso tem que ter um celebrante, chama um celebrante. Quanto tempo você precisa? Quanto tempo você quer a sua cerimônia? Preciso da minha cerimônia em meia hora. Então você vai ter um sermão em meia hora. Mentira! A gente vai sempre... Por quê? Quando o assunto é bom, mas nem se percebe o tempo. Vai-se embora, não percebe o tempo. Porque você está falando de uma história. Jesus ficava compartilhando ilustrações, tempo e tempo, ensinando. Porque quando você prende a atenção,
Esquece tudo. O melhor momento é onde? É quando você está ali aprendendo com a palavra, aprendendo com a história, aprendendo que um encontrou o outro e no meio do caminho passaram pela dificuldade, no meio do caminho a mão de um acabou sendo recolhida e o outro foi o suporte para aquele. Ei, Deus já sabia a dor que iria passar, por isso que colocou ela ao lado dele. E poderão andar os dois juntos se não estiverem de acordo? Claro que não. O propósito qual que é? Eu preciso que o meu esposo esteja bem, porque assim eu estarei bem, porque a dor dele é a minha dor. Isso acontece em muitas cerimônias. A última que aconteceu agora, o camarada entrou num quadro depressivo e ela saiu do serviço dela para cuidar do noivo. Ei, eu falava, isso é amor. Quando você abre mão do seu eu para fazer com que o seu cônjuge se levante, você está levantando junto. Mas vai faltar? Não, não vai faltar, porque Deus supre todas as necessidades. E eu pergunto para os noivos, supriu ou não supriu? Supriu. E por que você está com medo? Deus vai suprir as suas necessidades, porque se Ele colocou algo dentro do seu coração, Ele vai honrar. Só que o seu pensamento, o tempo inteiro, vai ficar dizendo, não faça, não faça, não faça. Aí a sua consciência, o seu espírito vai dizer, faça, faça. Aí você tem duas escolhas, acreditar e vencer, ou desistir e morrer. Aí mais uma vez você usa a experiência do casal para mostrar que Deus é na vida de todo mundo. As pessoas que vão sair daquela cerimônia vão dizer, puxa vida, que casamento que foi mal. Mas a história de quem foi? Foi dos noivos. Mas quem brilhou? Foi a palavra. Foi Jesus. Coisa linda, né? Mas assim, aí o senhor tem esse tempo de conversar com o casal para absorver isso? Você tem. É feito um questionário. Dentro desse questionário você vai colocar como se conheceram. Né? Nos conhecemos assim. Teve alguém importante na vida de vocês? Tivemos, tal pessoa importante. Teve algum momento de desafio que fortaleceu vocês? Tivemos. Ou faça uma reunião, essa reunião vocês vão gravar. Porque todo mundo tem uma história. É como se você estivesse fazendo uma retrospectiva, né? É uma retrospectiva. Todo casamento é uma retrospectiva do que você vai abordar. Tem alguns cerimonialistas que eles pedem até fotos do casal, né? De alguns momentos que eles tiveram para ilustrar. Pode ser utilizado, Anderson? Então, só uma observação muito, muito importante é no quesito da nomenclatura. Tá? O celebrante de casamento é uma... eu posso dizer que é uma nomenclatura que existe há mais ou menos 20 anos. Né? E foi regulamentado não tem 10 anos. Então é algo muito novo. Por isso existe essa confusão do cerimonialista, do mestre de cerimônias e o celebrante de casamento. Então vamos lá só para a gente colocar cada um no seu quadrado. O cerimonialista é a pessoa o profissional que prepara todo o cerimonial. Seria um assessor ou assessoria. É o que prepara o cerimonial. Então, o que vai ensaiar os padrinhos, o que vai mostrar onde cada um vai ficar, esse é o cerimonialista. Ele vai cuidar do cerimonial. No caso, é uma equipe. Uma equipe é uma pessoa. Às vezes tem Ela vai cuidar do cerimonial. Aí o buffet é a assessoria. Mas é um outro golpe que os buffets dão. Quando vocês forem no buffet, o buffet fala assim para você, nós temos assessoria, cai fora, é um golpe. Né? Aqui, enfim, é muita coisa, mas é um golpe. E depois eu vou explicar agora. Então vamos lá, o que é isso? Quando o buffet fala, nós temos assessoria, significa que o responsável pelo seu evento vai ser alguém de dentro do buffet. Certo? Aí, a pessoa quando vai fechar contrato, nossa, ganha assessoria. Não, você ganha alguém que vai encobrir todas as falhas do buffet. Quando você tem uma assessoria de fora, essa assessoria de fora vai fiscalizar tudo aquilo que você tem. Dica de ouro aí. Ela vai fiscalizar. Por isso que meu casamento não foi do jeito que eu queria. Não foi do jeito que você queria, porque assim, possivelmente. Isso não foi. Porque possivelmente você não teve a assessoria. Né? E quando tem assessoria é um dos trabalhos, é um dos contratos mais baratos e mais eficaz para um evento. Só que a galera não dá valor para assessoria, porque acha caro. Aí nisso que acha caro, é onde quebra caro. Né? Porque o buffet só vai dar atenção para a sua festa 15 dias ou 20 dias antes da sua festa acontecer. Aí, antes disso, a Deus dará. Estou com dúvida. Desculpa, nós temos outros eventos. A gente só vai dar atenção para você quando faltar 15, 20 dias.
Só que nisso você já perdeu o cabelo, você já correu, você já fez aquilo. Aí uma assessoria de fora, ela vai tomar conta de tudo para você. Quando você tem uma dúvida, é para a assessoria que você vai chamar. Quando você precisa de alguma coisa, é assessoria e não, você não vai correr com nada. E a assessoria, ela trabalha para você desde a contratação do seu evento até a pós-execução do evento. O pós-execução é, por exemplo, olha, fulano não entregou o que precisava entregar de acordo com o contrato. Ok? Nós vamos reclamar. Se ele não resolver isso, é processo na cabeça dele. E quando você não tem assessoria, todo mundo está safo. Aí chama os parentes para fazer os barracos. Ah, é? Aí é complicado. O que é sonho torna-se pesadelo. Não é? Mas, enfim, é cada um vai defendendo o seu. Mas isso não é incluído nessa assessoria, não é incluído com a cerimônia. Não, a cerimônia é uma coisa. Ó, eu, por exemplo, eu tenho uma empresa de assessoria, tenho uma empresa de cerimonial, e tenho uma empresa de buffet, e tenho uma empresa de efeitos para eventos, de atrações para eventos. Então, dentro disso, a gente consegue tomar conta de tudo. Porém, o que eu só foco é no cerimonial. Minha esposa toma conta de todo o restante, mas o cerimonial, né, que eu faço e assim. Bom, aí respondendo ainda a sua pergunta, da questão da história. Entra no meio. Então, Bom, o cerimonialista vai preparar o casamento. O cerimonialista prepara a cerimônia. Ele só vai atuar naquele momento. O assessor, a assessoria, toma conta de todo o seu evento. E o mestre de cerimônias, ou celebrante de casamento, ele vai celebrar, vai fazer a cerimônia. Certo? Então é isso. A diferença do mestre de cerimônias para celebrante de casamento. O mestre de cerimônias, ele faz formatura, faz evento de debutante, faz evento corporativo. Celebrante de casamento, o nome já diz, ele celebra o casamento. Certo? Bom, aí vamos lá. Quando eu tenho a história dos noivos, ele vai mandar a história para mim, então eu imprimo essa história e sei que eu preciso compartilhar o que aconteceu dentro daquele sermão. Se eu fico lendo a folha, você lembra o que eu falei para vocês? Se o foco for papel, você descarta todo o seu serviço. Então se eu fico lendo, olha, porque ele encontrou a Maria dentro de um ônibus. Aí ele olhou para ela naquele ônibus e disse, Maria, como você é bonita. A Maria deu para ele um bombom, e esse bombom ela comeu. Eu não estou olhando para vocês. Vocês estão ouvindo a história, mas aquela história de fato. Mas aí quando você traz assim as suas palavras, você olha para as pessoas, e onde se conheceram? Foi dentro do ônibus. E entre tantas pessoas que eles podiam olhar, que o Zé podia olhar, ele olhou para Maria. Ele lembra exatamente como a Maria estava. Aí você vai usar as suas experiências. Você lembra a primeira vez como o amor, quando você viu o amor da sua vida? Você sabe o que você viu, os detalhes você guarda. Então você usa a sua experiência para descrever a experiência de um outro. E você não precisa de um texto para isso. Como foi? Então, olha, naquele momento parece que tudo parou na vida dele. O foco já não era chegar no trabalho, o foco era pegar o mesmo ônibus que ela estava. O foco já não era acordar cedo para garantir o sustento. Não, o foco era acordar cedo porque tinha que pegar o mesmo ônibus que a Maria estava. E ali foi a amizade. E assim foi. Aí a gente vai envolvendo todo mundo dentro daquilo. E quando termina a cerimônia, é unânime. Todo mundo fala, puxa, parecia que você estava contando a minha história. Olha, só desculpa interromper, mas eu tenho que... mano. Eu tenho que... É bom que você interrompe e eu bebo uma aqui na sua rede social aí de ontem, aqui ó, um contratante aqui, uma pessoa deixou registrado na sua história aqui ó, o Anderson conseguiu emocionar a todos. Ele foi muito elogiado, pois falaram que nunca tinham visto algo tão lindo e natural. Passo os nossos agradecimentos a ele. Obrigado mais uma vez pela paciência. Né? Bom, isso o que é? É a cerimônia que a gente realiza. Eu estudo uma cerimônia? Eu estudo cerimônia? Vocês acham que eu estudo cerimônia? Eu acho que estudou a história dos noivos, A né? história, conseguir encaixar às vezes. Tá. Não estudo. Eu não faço ideia do que eu vou falar. Mas o que eu preciso entender? Entender a história. É o sentimento. As pessoas não... se você pergunta para ela o que ele falou, eu não sei. Mas o que ela vai falar é o que todo mundo sentiu. As pessoas não guardam palavras, elas vão guardar o sentimento. O sentimento. Tem uma youtuber chamada Luluca.
E ela fez 15 anos no ano passado. E, cara, a festa dessa menina foi um espetáculo. Toda a garotadinha conhece a Luluca. E depois disso minha agenda foi lá pra cima por conta da Luluca. Então, a sua filha deve ter assistido a festa da Luluca no YouTube. E na festa da Luluca eu vou estar lá. A Luluca separou um episódio só para falar da cerimônia. E eu não sabia quem era a Luluca, eu não conhecia a Luluca. Eu tinha acabado de sair de um evento e fui para fazer a festa dessa garota. Então tinha mais ou menos meia hora, eu estava cansado e fui para dentro do carro. Falei, o que, mano? Eu vou descansar um pouquinho, já que terminou. Fui lá. Quando eu cheguei lá, do para tudo que era lado, eu achei que aquilo era uma decoração. Eu falei, meu, que raio de menina que faz uma festa com a decoração do Luca? Beleza, a cerimônia ia começar. Aí quando a cerimônia foi começar, a moça falou, vamos começar a cerimônia? Vamos. Aí eu peguei a minha ficha, aí eu fui entender o que era, né? Ah, beleza, os pais, ok, pais são casados, avó, homenagem à avó, tava só uma homenagem à avó, e coisa assim. Aí quem vai homenagear o debutante? Fã-clube. Eu falei, fã-clube? Aí, pô, peguei o celular, do Luca. Aí fui entender quem que era aquela menina. Ela tem fã-clube. Pô, beleza, então o fã-clube tá ali. E isso a cerimônia prestes a começar. Tá? Gente, eu não estou contando isso para dizer que eu sou bom, não. Eu estou contando isso para vocês entenderem o que é a repetição da vida. Beleza? Gente, quem vai fazer homenagem do fã-clube? Vou fazer assim, assim, assim. E uma delas falou, e essa aqui seria homenagem para a vozinha dela. Né? Mas quem vai homenagear a avó? Ela, você, eu. Tá, o que você tem para falar da avó? Que a avó dela faleceu, assim, assim, assado e tal. Pô, beleza, então vai ter uma homenagem póstuma dentro de um evento, que não pode ser triste. Tem que ser alegre. Ok. Então eu peguei aquele gancho para fazer homenagem para aquela menina, que a avó dela sempre ajudava ela quando era criança. A avó dela foi que meio que auxiliou ela para começar a gravar os primeiros vídeos. E assim, a mãe dela ficava muito preocupada com a filha se expondo na internet, a avó ia, conversava com a mãe, então a avó foi uma peça fundamental para aquela criança tornar-se a Luluca do que foi. Eu precisava trazer aquilo para a cerimônia, eu não precisava de um texto, eu só precisava fazer as pessoas sentirem o que aquilo representava para a avó. Então, em determinado momento tal da cerimônia, eu falei mais ou menos com essas palavras, mas alguém tornou-se um anjo, desde pequeno na sua vida. Alguém que te incentivou, alguém que sabia o caminho que você ia seguir, alguém que sabia, minha neta, vai porque Deus vai estar com tudo, vai estar contigo. Se você tem um sonho, é porque Deus te deu esse sonho, e Deus é patrocinador oficial de sonhos. Vai, minha neta, grava. Mas a mãe ficava preocupada do outro lado, e a vozinha dizia, não, eu vou estar com ela, eu cuido dela. E agora essa avó é um anjo, e ela está cuidando aqui ainda hoje. Pronto. Foi o suficiente para você tocar no coração de todo mundo que estava ali. É só isso que a gente precisa. Não são as palavras. É fazer com que alguém que a gente amava, no momento mais difícil estava cuidando da gente. E que esse alguém Deus recolheu, mas que de uma certa forma continua cuidando da gente. Se uma pessoa se emociona, todo mundo em sua volta vai se emocionar. Se uma criança, no meio de uma cerimônia, quando entra, sabe, a criancinha está entrando lá com uma aliança, se ela entra chorando, todo mundo chora, porque contagia. Nossa, agora vai chorar por quê? Porque aquela criança foi tão sensível a ponto de entender o quão importante foi aquele momento. E quando a gente traz isso para o cerimonial, aquela criança não precisou falar nada, mas ela já disse tudo, pelo sentimento que ela estava carregando. Então, o celebrante tem esse papel, identificar esses pontos para trazer a emoção, para que as pessoas se sintam vivas e façam parte daquele momento, que é o que colocou aí, nesse depoimento. O que eu falei? Sei lá o que eu falei, mas falei algo que tocou o coração de todo mundo. Aí teve uma outra festa, os pais evangélicos, né? E tem uma hora que eu passo muito em 15 anos, ei jovens, aí tem lá um monte de jovens, vocês querem ser honrados dessa forma? Então honre teu pai, honre a tua mãe, e Deus vai prolongar os seus dias aqui nessa terra. Ouça os conselhos dos mais sábios. Aí você vê um jovem, misericórdia e tal. E os pais, quando vê um celebrante falando isso para os jovens, qual é o sentimento do pai? Puxa vida, que legal, cara. Eu não consigo trazer isso para os meus filhos, só nem com o cara falando. Imagina como vai ser essa cerimônia para esse pai. Aí depois a família está lá toda abraçada. Aí eu falo na cerimônia, isso não tem preço. Isso tem valor,
Porque é uma família que está unida, é uma família que sonhou junto, é uma família que venceu as dificuldades junto, é uma família que sabe quanto investiu em cada momento para poder estar assim, abraçado como eles estão agora. Nunca foi sobre o preço, e sim sobre o valor. E o valor desse sonho não tem preço. Pronto, você já tocou todo mundo de novo. Eu precisava de um texto? Não, eu só precisava entender o contexto. Qual que é o contexto? Entender o contexto, a mensagem ela é transmitida. E assim vai. Pastor, quantas vezes o senhor vai pregar e não usa as próprias experiências do senhor? Não é sempre assim? Porque quando você entende o contexto, você sabe o caminho que você precisa ir. Na hora do aconselhamento, também é da mesma forma. Como você vai poder falar para a pessoa perdoar o outro se você não conseguiu perdoar? Não dá. Você transmite, você tem que transmitir essa verdade. Para você falar do perdão, você tem que saber o que é a dor de ser machucado para conseguir traduzir em palavras o que é o perdão. Isso cria muito impacto. E cria. Aí você olha para a pessoa, então, eu fui traída. Você precisa saber o que é a dor de uma traição para você olhar nos olhos dessa pessoa e conversar com ela. E se você supera essa traição, você vai conseguir fazer com que essa pessoa entenda o que é a superação dessa traição. Aí você vai começar a tratar com ela os estágios de uma negação, os estágios de uma cura. Olha, você vai passar por a negação, você vai se sentir mal, você vai se sentir a pior pessoa do mundo, você vai se olhar no espelho. Aí, se você sabe ainda a pessoa com quem ele traiu, aí que é pior, porque ele vai ficar fazendo a comparação, não é assim? E se tem, o pessoal fala, stalkeando agora é a palavra, né? Aí você está stalkeando a vida da outra pessoa e se olhando, poxa, mas ela é melhor do que eu sou melhor do que ele, o que está acontecendo? Então, é tudo um processo. Quando você entende esse processo, você vai ficar maduro a ponto de saber mostrar o melhor caminho e a melhor decisão que a outra pessoa vai tomar. A palavra nos reflete isso. Exatamente isso. Olha a situação de Oséias. Mas não é? Ou seja, quando a gente pega a palavra, é exatamente o que Salomão falou. Tudo se repete. Tudo se repete, nada é novo. Nada é novo. Então aquele que é o soberbo, eu sei o caminho do soberbo, ele vai cair. Aquele que é exaltado, eu sei o caminho do que é exaltado, ele vai ser abatido. Nada é novo. Não é assim? Agora aquele que está sendo humilhado, eu também sei o caminho, Deus vai exaltar. Né? Os filhos mais novos, filho, não vai por esse caminho, não vai assim. Ele vai, acha que sabe tudo. O pai, eu sabia, é isso. Não tem outro, tudo se repete. Então, mas as pessoas estão preparadas para ouvir isso? Não. É aí que a gente entra. Sabe, existe a questão dos coaches. O que os coaches fazem? Eles usam exatamente esses gatilhos para mostrar para todo mundo, cara, ou para aquelas pessoas que estão sendo mentoradas por ele, a realidade. Ó, você sabe por que está errado nisso? É porque a sua mente está focando nisso e não naquela outra coisa. E assim, e quando você mudar esse caminho, muda. Aí a pessoa vai e coloca em prática. O que acontece? Muda. É porque a palavra é verdadeira. É verdadeira. E nem sempre os coaches são servos de Deus. Não, sim. E usa a palavra. E usa a palavra. Mas assim, não necessariamente, se bem que 99% dos coaches usam a Bíblia. Porque a Bíblia contém toda a verdade, cara. Se a pessoa lê Provérbios, olha, vou passar um ano só lendo Provérbios, cara, você vai aprender tanto. Aí depois você vai lá para Eclesiastes, aí você vai ser mais humilde, porque você vai ver que o seu conhecimento que você teve lá, aí o próprio Salomão que te ensinou a ser um camarada sábio, vai falar, bicho, é tudo vaidade. E é isso. Então quando a gente aborda isso dentro do casamento, ou dentro do nosso sermão, o resultado não há outro, a não ser impactar e transformar vidas. Perguntas? Só uma pergunta. Você já chegou a fazer algum casamento de homossexual? Vários. Ixi, muitos. Não vai dizer que casamento homoafetivo. Não pode ter dinheiro, né? Não. Ali no casamento homoafetivo, é onde eu mais prego. Como? Meu Deus do céu, vocês não fazem ideia. Mas é onde eu sou mais criticado também. Muito. No casamento homoafetivo, tanto no casamento hétero ou homo, eu não abençoo. Eu não faço nenhum tipo de oração. Tá? Mas todos sabem que eu sou cristão. No casamento homoafetivo, qual é o meu papel? Eu estou ali para falar do amor. O amor entre duas pessoas. Estou ali para... e dentro disso,
lança mensagens. Todos vão acreditar? Todos vão sentir? Todos? O que eu quero transmitir vão sentir. Agora, o que vão acreditar é um outro parênteses um pouco mais adiante. Porque a maioria deles, quando você fala de Cristo, já vão te jogar de lado. No caso, você separa o profissional da religião, é isso? Sim. É isso? Sim. Aí nesse caso foi só o profissional, né? Não, todos sabem dizer que é onde ele mais prega. Mas assim, Mas ele falou que é uma mais prega. é a pregação sem utilizar. É a bênção de Deus. Pessoal, peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. Ele está falando de cerimonialista, tá? Ele não está falando de fazer casamento. Quem fez o casamento dele foi outra, do homossexual foi outra pessoa. Não. Você também fez o casamento? Vários. Do cartório? Não, a gente não faz cartório. Eu não faço cartório. Eu celebro o casamento, a cerimônia do casamento. Tá? Bom, primeiro, vamos lá. Porque é polêmico, né? Essa questão Não é polêmica, não. E eu trato isso com muita naturalidade. Assim, o meu sobrinho foi assim, ele foi, casou no cartório de manhã, Sim. de manhã. À tarde, ele casou na igreja católica, que ele é católica. Certo. E no sábado, ele fez a cerimônia numa chácara. É isso? Sim. É isso que ele fala, né? Não, então vamos lá. O casamento homoafetivo é assim. Quando eu sou um profissional da celebração, eu não vou dizer não para quem vem me procurar. Faz, Cris? Faz, né? Então eu não posso dizer não para quem vem me procurar. E se eu vou dizer não para um homoafetivo, eu já estou tendo um preconceito. Peraí, por que você não vai celebrar o meu casamento se você é um profissional de eventos? Então o que eu vou justificar para isso? Entendeu? Só que existe um diferencial. O diferencial onde? É o monetário. Então a gente tinha uma tabela para uma situação e uma tabela para uma outra situação. Vocês nunca vão me dizer, não, eu não faço. Eu faço, quanto custa? Custa o valor X. Vai pagar ou não? Não sei. Mas chamou? Vamos embora. E o que eu encontro num casamento homoafetivo? Eu encontro pais decepcionados. Eu encontro filhos frustrados. Eu encontro uma terra fértil, cara, para chegar e falar, ei, independente da escolha, ame. Independente da escolha, cuide. Independente da escolha, respeite. Independente da escolha, olhe para si mesmo e ame o seu próximo. O que eu mais faço dentro de uma cerimônia homoafetiva é isso. Não importa a decisão deles, mas como você os olha. Você tem que amá-los, porque a vida é deles. A gente sempre se preocupa com o quê? Com não, é errado. Bicho, é errado para você. Para ele não. A salvação é coletiva ou individual? Então que errado você vai se preocupar com a vida do outro? Se for para a pessoa ir fazer um casamento homoafetivo e for lá para querer ofender, é melhor nem ir. Não vai. Entendeu? Porque você vai ser aquele cara que, olha, é um crente, por isso que eu odeio crente. Imagina, cara, a alegria que eu tive quando chegou aquele pai de santo e falou para mim assim, poxa, né, você foi o primeiro pastor que eu tive o prazer. Cara, dá um abraço. Plantou a semente foi plantada. Deusão, regue. E como você termina? Porque aí não abençoa, né? Não. Aí termina a cerimônia. A questão do abençoar, o que é? É o fato da gente, vamos orar pelo... Sim. Não, isso eu não faço. Nem cristão e nem... Você só celebra, né? Celebra. Alguém vai orar? Beleza, quem vai orar? Vai ter alguém que vai orar? Eu fui no casamento. Essa é a diferença, tá, pessoal? Porque assim, tem muita gente que não está preparada para ouvir isso, né? Sim. No meio evangélico, principalmente, né? Porque a questão da intolerância, preconceito. Tem muito. E ainda é gritante ainda no meio evangélico, né? Então, às vezes, a pessoa que não tem esse entendimento que nem você está passando e de forma didática, que as pessoas conseguem diferenciar, né? Você ali concordar com o homossexualismo e celebrar o casamento, né? Bem diferente uma coisa da outra, né? O fato é assim, né, do concordar ou não, vai muito da mente, né, da pessoa. No início as pessoas diziam, só pode celebrar casamento líder religioso.
Era só isso, só líder religioso, né? Eu não concordo que tenha casamento homoafetivo. É exatamente aquilo. O fato da gente se preocupar mais com o outro, a gente esquece de cuidar da nossa própria vida. A gente esquece de cuidar da nossa própria família. A gente deixa de cuidar de muita coisa. É assim, poxa, eu estou no meio gospel há 20 e tralalá de anos. Anderson, já viu tal escândalo? Cara, já ouvi falar. O que você acha? Mano, não sei, cara. Ó, eu trabalho com a família Palharim. Muitos anos. Há anos trabalho com a família Palharim. Mano, sobre tal coisa, cara, eu só entro e saio. Tá certo. Eu só faço, meu fulano tal coisa. Mano, eu não sei, velho. Eu só entro e saio, né? Mas eu já vi muitos cantores no auge, soberbos, e de repente caiu. É o homem, cara. Mas como que eu tô? É assim que eu penso. E é assim que eu vou alegre, contente, feliz, sorridente, e tantos anos trabalhando com a família Palharim. Tenho coisa ruim para falar deles? Não. Tenho coisa boa para falar deles? São homens e mulheres de Deus que estão lá levando, pregando o evangelho. Humanos, são humanos. Então é assim. Então, como casamento homoafetivo, o que eu vejo? Eu vejo a oportunidade que eu tenho de chegar para um monte de corações que estão tristes para dizer, é um amor. Até porque você não vai mudar a ideia da pessoa ali na hora do casamento. Mas você pode fazer a diferença. Mas eu consigo fazer a diferença como eles vão ver o cristão. E é isso aí, né? É isso aí. Pessoal, não dá mais tempo pra nada. Peraí. Pessoal, todo mundo tá com o celular aí? Abre o Instagram, Anderson Luiz Feliz. Lá no Instagram dele, começa a seguir. Ele também, ele não queria que eu falasse, mas eu vou falar. Ele tem um curso específico só para falar sobre isso. Além de ele ser um empresário, tem ali o Araguaia, é um salão de festa que eu já fui. Sensacional, 2 ambientes, com toda a estrutura para fazer qualquer tipo de festa, qualquer casamento, qualquer atividade. Anderson Luiz Feliz. Com 2 E's e um S. Pessoal, quem gravou aí